Resolver o primeiro problema, então, que foi deixado na aula passada. E, bom, vamos ver como isso funciona. Deve ser tão estranho para vocês me ouvirem falar, quanto para mim estar falando para ninguém aqui. Tá, então, vamos ver o que dá. Então, o primeiro problema, a gente recebia o quê? Era dado um inteiro positivo n, e a gente supunha que n tinha o quê? Com, sei lá, k dígitos decimais, tá? Então, no seguinte sentido, o n podia ser escrito como dk, vamos botar dk menos 1, aí chegava lá em d2 e d1, ou seja, tem k dígitos. Estou numerando de 1 até k, só para ficar mais fácil a gente argumentar. Tá? E isso era o que é dado. Tá? Então, a gente sabia já que n é palíndromo, é um problema que a gente já fez. Se acontece que ele pode ser lido de trás para frente, né? Da esquerda, os dígitos da esquerda para a direita são os mesmos que da direita para a esquerda. Tá? Eles representam o mesmo valor. Tá? Então, nesse caso aqui, se a gente pegar os dígitos da esquerda para a direita, eles dão exatamente o mesmo valor que os dígitos da direita para a esquerda. Aqui está 2 e 1. Tá? Aí, exemplo clássico, sei lá, 10, 9, 7, 9, 0, 1. Tá? A gente observa que os dígitos seriam 1, 0, 9, 7, 9, 0, 1. Eles dão exatamente a mesma coisa, lido da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, certo? Bom, por que eu separei assim? Porque a gente já sabe que duas operações extremamente úteis para lidar com valores inteiros, separar dígitos de valores inteiros, são o que? Bom, é a divisão inteira e o resto da divisão, né? Que são os operadores divisão inteira e o resto da divisão inteira. Tá? E Python disponibiliza os dois. Nesse problema, no entanto, nós tínhamos uma coisa um pouquinho mais. Né? A gente dizia que o n ele era um L palíndromo se acontecer o quê? Se quando a gente desconsidera o dígito mais à esquerda, o que sobra é um palíndromo. Tá? Ou seja, se a gente estivesse lá desconsiderando o dígito mais à esquerda, o que sobra é um palíndromo. Tá? Nesse caso, a gente desconsiderou o dígito, tá? A gente tinha chamado de n igual a k. E o n é um R palíndromo se acontecer o contrário. Se a gente desconsiderar o dígito mais à direita, o que sobra é um palíndromo. Então, o dígito mais à direita, no caso aqui, o dígito n menos o dígito igual a 1. Então, se a gente desconsiderar o d igual a 1, e o que sobra é um palíndromo. Tá, vamos colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um exemplo de um L palíndromo, que não seja um palíndromo, né? 3, 4, 0, 0, 4, por exemplo. Tá? Se a gente o número não é um palíndromo, mas se a gente desconsiderar o 3, tá? O que sobra é 4004, que é um palíndromo.
O caso do R palíndromo é o contrário. Vou botar aqui. Exemplo 98893. Por exemplo, se a gente desconsiderar o dígito mais à direita, o que sobra é 9889, que é um palíndromo. Tá? Observe o que, por exemplo, vamos considerar o número 2222252. Ele é, simultaneamente, ele é um palíndromo, um L palíndromo e um R palíndromo, certo? Então, o número é um palíndromo por si só, e se eu desconsiderar o primeiro dígito ou o último dígito, o que sobra também é um palíndromo. Tá? Então, como resposta, a gente tem que fornecer o quê? Talvez o número seja um palíndromo somente, só um R palíndromo, ou eu posso ter L palíndromo, e L palíndromo, e R palíndromo, e assim sucessivamente. Tá? Então a gente tem que tomar conta dessas situações. Vamos construir uma função palíndromo primeiro, que verifica se um número que a gente recebe, sei lá, o n, que vai ser um inteiro positivo aqui no caso, se ele é palíndromo. E vamos devolver verdadeiro ou falso. Tá? Bom, qual é a ideia de testar se um número é palíndromo ou não? Aquela história, se eu ler ele de trás para frente ou de frente para trás, vai dar a mesma coisa. Então o primeiro dígito deve ser igual ao último, o segundo deve ser igual ao penúltimo e assim sucessivamente. Tem várias formas de fazer isso. Tá? O que a gente pode fazer é construir um outro valor de trás para frente e comparar os dois valores no final. Tá? Vejamos então essa possibilidade. Então, eu não posso destruir o valor de n. Tá? Então, eu vou copiar o valor de n numa variável k e vou construir um novo valor numa variável m. Então, originalmente, o m começa com 0. Tá? Então, isso acontece como o quê? O k e o m. O k, então, vai armazenar o valor que a gente tem. O k é o valor que a gente vai poder fazer as divisões. E o m é o novo valor que a gente vai construir e comparar com o n depois. Tá? Então, bom, enquanto o k for o quê? For maior que 0, alguma coisa tem que ser feita. Que coisa tem que ser feita? Bom, eu tenho que extrair o último valor do k. Isso é fácil. Como é que a gente extrai o último valor do k mesmo? Bom, a gente pega o resto da divisão por 10. Tá? Isso aqui vai dar o dígito mais à direita de k. O que a gente quer fazer? Bom, a gente quer acrescentar esse valor ao m. Só que a gente quer acrescentar esse valor o mais à esquerda possível em m. Tá? Então, no fundo, o m vai ser o quê? M vai ser uma variável que vai ser m vezes o valor que ele já tinha multiplicado por 10 para abrir espaço. Certo? Mais o valor do k. Certo isso? É isso que a gente quer? Bom, vamos ver. A gente quer pegar k dividido por 10. Tá, imagina que isso aqui dá um valor e. E o que a gente quer fazer? Bom, tinha um m lá, um valor qualquer. A gente quer que o e vá para onde? Que ele fique o mais à frente possível, certo? Tudo bem, se o m já tivesse um valor qualquer, a gente soma e multiplica por 10. Dá exatamente o que a gente quer. Tá? Finalmente tem que acontecer o que aqui? Bom, a gente tem que, de fato, remover o último dígito de k. Tá? Então imagine que a gente está removendo os valores de k da direita para a esquerda e essa multiplicação por 10 aqui está colocando os valores o mais à esquerda possível. Eventualmente k vai ser igual a 0 e aí no final a gente só tem que fazer o quê? A gente só tem que testar se o valor que a gente construiu
é igual ao valor que a gente tinha. Tá? Essa é uma função palindrômica. Vamos testar chamando a função palindrome para algum valor. Tá? Vamos testar, por exemplo, vamos botar um número que a gente sabe que é palíndromo. 10, 8, 9, 8, 0, 1. Tá? Vamos dar um run. Deve imprimir true, que é verdadeiro. Tá, se a gente pegar aqui agora e remover o 0, 1, quer dizer false, exatamente. Tá? Se a gente fornecesse somente o valor 1, daria true. E o que acontece agora se a gente fornecer o valor 0, hein? True também. Ah, por quê? Isso é óbvio, né? O 0 também é um palíndromo. E por que isso funciona? Bom, porque o n veio 0 e o m foi inicializado com 0, o laço não é executado e os valores são semelhantes. Tá? Então qualquer número de um dígito funciona corretamente, qualquer número de coleção variável de dígitos, eles que sejam inteiros positivos, funcionam corretamente. Tá. Como é que a gente verifica agora se um número é R palíndromo? Vai, vamos fazer esse caso que é mais simples primeiro. Vai, eu tenho um N, quero saber se ele é R palíndromo. Vamos fazer uma função para isso primeiro. Tá? Digamos assim, eu quero um R palíndromo. Eu tenho lá, recebo um N, que é um inteiro, e a gente vai devolver um bool também. Bom, por que eu estou escrevendo uma função dessa? Observe aqui se a gente, pela definição que a gente forneceu anteriormente, o número R palíndromo se a gente esquecer o último dígito dele. Tá? Então a gente pode fazer isso de uma forma relativamente simples, certo? Ou seja, a gente só tem que devolver o que? Return. A gente chama a função palíndromo, que nós já temos, com um valor correto. Que valor seria esse? Bom, a gente pega o n e o que a gente quer é o quê? A gente quer eliminar o último dígito dele. Então vamos pegar o resto da divisão disso por 10. E isso aqui simplesmente verifica agora se um número é palíndromo. Tá? Então a gente pode chegar aqui e verificar, por exemplo, um R palindrome. Vamos ver o exemplo que a gente deu, 98893. Vamos ver se ele é um R palíndromo. E ele é um R palíndromo. Por quê? Porque removendo o último dígito, ele fica um palíndromo. Isso pode acontecer, qualquer que seja o dígito que a gente tem lá, né? Tá? Detalhe, se a gente fornecer um palíndromo para R palíndromo, obviamente não vai funcionar, né? Como tinha que ser. Tá? Dá para fazer um código semelhante ao palíndromo para lidar diretamente com R palíndromo, mas não precisa, porque a gente já tinha um palíndromo feito nesse caso. Tá? E o caso do L palíndromo agora? Que, lembre-se, um número é L palíndromo se a gente desconsiderar o dígito mais à esquerda, o que sobra é um palíndromo. Tá, a gente gostaria de fornecer uma solução semelhante ao que a gente fez para o caso do R palíndromo, que utiliza como base a função palíndromo que a gente já fez. Certamente não é a divisão por 10 que a gente tem que fazer aqui. Tá? A gente precisa de alguma outra operação que remova o dígito mais à esquerda e fique com todos os dígitos mais à direita. Tá? A grande questão é quantos dígitos mais à direita a gente vai ficar depois que remover o dígito mais à esquerda. Por quê? Bom, porque os dígitos mais à direita a gente pode pegar com o resto da divisão, tá? O operador resto da divisão. Então, no fundo, o que a gente gostaria de ter era pegar o resto da divisão de alguma potência de 10. Tá? A grande questão é quanto é essa potência. Tá? Quantos dígitos a gente tem que
resgatar. A primeira pergunta é, dado um valor n, quantos dígitos decimais o n precisa? Tá? Nesse caso, 0 é um valor auxiliar especial. Mas a gente consegue lidar com o 0 através de um pequeno if, e todos os demais valores entram na escala padrão. Tá? Vamos fazer aqui do módulo matemático, vamos importar a função log10, que é exatamente o logaritmo na base 10. Tá? Por quê? Porque, bom, logaritmo na base 10 a gente pode interpretar mais ou menos como se fosse o quê? O número de vezes que a gente consegue dividir um valor por 10, tá? Discretamente. Não é exatamente isso a definição da função, mas às vezes é conveniente pensá-la dessa forma, tá? Então, se a gente tiver um valor como n, tá? Se a gente quiser descobrir um número de dígitos que compõem um valor n, tá? Basicamente o que a gente precisa é tomar o logaritmo na base 10 desse valor, tá? E fazer um truncamento, o arredondamento para baixo desse valor, tá? O floor disso. E somar 1. Tá? Então, para qualquer valor n diferente de 0, se a gente avaliar essa expressão aqui, 1 mais o valor do logaritmo de n na base 10 arredondado para baixo, dá exatamente o número de dígitos decimais que compõem o valor n, que a gente precisa para expressar o valor n. Tá? O problema, obviamente, é quando n for igual a 0. Por quê? Porque a função log, na base 10 ou em qualquer outra base, como a gente sabe, não está definida para quando n for igual a 0. Tá? Mas então isso a gente podia resolver dessa forma, como 1 mais esse valor se o n for diferente de 0, ou 0 em caso contrário. Por quê? Porque quando n é igual a 0, a gente precisa de um dígito só, que é o próprio 0. Tá? Todos os demais valores, a gente precisa de 1 mais o logaritmo de 10 arredondado para baixo. Tá? Então, bom, o que a gente quer, agora no caso do L palíndromo, é o quê? Então a gente quer pegar o resto da divisão de n por 10 elevado ao quê? Elevado a 1 menos o número de dígitos que ele tem, certo? Então a gente pode simplesmente eliminar esse 1 e copiar essa expressão aqui embaixo. Então, com isso agora nós podemos testar se um número, por exemplo, 3, 9, 8, 3 é um L palíndromo e, sim, ele é um L palíndromo. Observe que se a gente tivesse um número palíndromo, obviamente um número palíndromo, esse palíndromo nesse caso não é um L palíndromo. Se a gente remover o 3 do início, também não vai funcionar. Claro que se a gente colocasse todos os valores iguais, todos os dígitos iguais, o número seria um L palíndromo também. Tá? Então, esse truque é bem interessante, tá? De calcular, que não é um truque, é só uma relação simples, de calcular o número de dígitos necessário para representar um certo valor numa certa base. Tá? Aqui a gente usou a base decimal, mas isso funciona para qualquer base. Basta você trocar o valor do logaritmo. Tá? E aí, obviamente, se você quiser fazer a exponenciação, você tem que usar um número de dígitos diferentes que você tem naquela base. Tá? É bem tranquilo. Então agora nós temos o quê? Temos três funções, uma que testa se o número é palíndromo, uma que testa se ele é um R palíndromo e outra que testa se ele é um L palíndromo. Tá? A gente pode combinar essas três funções numa outra função e imprimir mensagens adequadas, definir valores adequados, tá? Mas isso eu vou deixar esse resto como um exercício, porque é uma parte, sei lá, simples. O core do que a gente queria fazer está feito aqui, que era exatamente o que? A utilização do resto da divisão e da multiplicação por 10 para remover o último dígito e compor um novo número, tá? Aproveitar a remoção do último dígito para reduzir o caso do R palíndromo ao palíndromo
E para reduzir o caso do L palíndromo ao palímetro, seria calcular o número de dígitos que a gente precisa para expressar um determinado valor na base 10, na base decimal, e pegar todos os dígitos, com exceção do primeiro, utilizando o resto da divisão por uma potência de 10. Certo? Então,